E aí pessoal, tudo bom com vocês? Essa é a parte 2 da nossa aula sobre classes. Se você não assistiu a parte 1, eu vou deixar o link aqui na descrição para você acessar a aula anterior. Eu peço que você assista a aula anterior antes de assistir essa, porque senão você vai ficar perdido. Já vou te avisar para não perder o seu tempo. Então volta, assiste a aula 1 e depois você vem aqui assistir a aula 2, tá bom? Na aula 1 tem o link dessa aula 2. Então vamos lá. Na aula anterior, nós fizemos a modificação do nosso módulo. Então esse nosso módulo aqui agora ele é orientado a objetos. Nós inserimos nossas definições em uma classe, jogamos a classe dentro das nossas definições com o atributo self. E agora nessa aula vem a pergunta: como que nós fazemos para utilizar essa nossa classe aqui no nosso programa principal? Porque até o momento nós só complicamos ainda mais aqui. Só que agora, como que nós fazemos para utilizar aqui? É agora que você vai ver como é bacana a programação orientada a objetos. Só para você entender aquele conceito básico. Lembrando que a ideia de termos uma classe é aqui nós podemos trabalhar com objetos e termos atributos para esses objetos. Agora, graças à programação orientada a objetos, nós podemos ter a classe como um objeto e utilizar atributos dessa classe ou objeto. Para iniciarmos aqui no nosso programa, nós vamos criar uma instância e essa instância vai ser o nosso objeto que nós vamos utilizar aqui no programa. Nós vamos instanciar a classe. Como que nós vamos fazer isso? Isso tem que ser feito dentro do while. Eu já vou explicar por quê. Então aqui dentro nós vamos colocar o seguinte. Nós vamos criar uma instância. Aqui nós não temos a classe entrevista. Então a classe entrevista ela é utilizada para nós entrevistarmos as pessoas. Quem são essas pessoas? São os entrevistados. Então vamos criar uma variável aqui chamada entrevistado. Esse entrevistado, quem que ele vai receber? Ele vai receber meu módulo, que é o nosso módulo que vai ser utilizado aqui, ponto. Aqui vem o nome da classe. Ó. Você pode ver que o próprio VS Code já mostra aqui pra gente. Ó. Vou clicar aqui e abre e fecha o parênteses. Então veja que legal, agora aqui, isso aqui é uma instância, tá? Eu vou marcar aqui para vocês, instância da classe. Anotem isso aqui é uma instância da classe. Então agora, nesse momento a nossa classe, ela está instanciada. Então isso aqui é uma instância da classe. Na aula 1 foi abordado a respeito de instância. Então nesse momento, essa classe toda está instanciada aqui dentro dessa variável entrevistado. E lembra que eu falei, agora como nós temos a classe, podemos trabalhar como se ela fosse um objeto. Logo, entrevistado é um objeto da classe. E um objeto ele tem seus atributos. Então agora como nós trabalhamos com objeto e atributos, tudo que diz respeito ao entrevistado está aqui dentro desse objeto. Logo, isso aqui, nome informado, não precisa mais tá aqui no código. Nós podemos tirar isso aqui fora. O que isso aqui fazia? Ele armazenava o nome do entrevistado em uma variável chamada nome informado. E depois essa variável, nós pegávamos ela através da função append, do atributo append, nós adicionávamos isso a uma lista. Olha a confusão. Agora não precisamos mais disso aqui. Ó. Por quê? Tudo que diz respeito ao entrevistado vai estar contido dentro desse objeto. Porque dentro da classe tem aqui, ó, nome, ano informado e idade. Tudo agora está contido dentro desse único objeto. Perceba o conceito. Tente absorver o conceito. É o mais importante aqui da aula. Você entender como tudo funciona. Depois que você entende como tudo funciona, você pode fazer isso aqui da forma que você achar melhor. Então vamos continuar. A próxima modificação que nós vamos fazer aqui no nosso código, aqui eu posso já eliminar essa linha, né? É isso aqui, ó, essa estrutura condicional. If nome informado for igual a fim. Aqui mesmo nós não precisamos mais ter esse nome informado. Nós acabamos de tirar ele. Como que nós podemos fazer? Entrevistado. Lembra que agora tudo está dentro do objeto? Então, objeto entrevistado, ponto, pergunta nome, igual a fim. Então, agora, isso aqui, ó, tudo a gente está lidando como se fosse objeto. Então, aqui, ele vai entrar no objeto entrevistado, vai acessar o atributo, que é a função pergunta nome, que é essa função aqui, a definição. Aqui dentro, tudo é feito, ó. E agora, aqui embaixo, nós podemos eliminar todas as listas. Nós não vamos mais utilizar, como eu havia falado. Tudo está aqui dentro desse objeto que foi instanciado da nossa classe. Aqui embaixo, essas duas, lista de nome e lista de idades, não precisa mais. Nós vamos criar uma única lista que vai armazenar esse objeto entrevistado aqui. Aqui, ó, no else, o lista nomes.append não existe mais. Nós vamos criar aqui, eu vou apagar para ficar mais fácil. Eu poderia já mexer, mas eu vou apagar. Nós vamos criar aqui uma única lista. Vamos colocar ela
aqui, logo aqui abaixo, vamos criar uma lista chamada lista de entrevistados. Então aqui nós vamos guardar os nossos objetos, que são esses entrevistados aqui, ó. Então a lista de entrevistados. Logo aqui, nós vamos fazer o seguinte, lista de, eu vou só apagar aqui, ó, entrevistados. E essa lista de entrevistados vai receber, através da função append, vai receber o quê? O entrevistado. Pronto. Aqui nós podemos apagar esses dois prints aqui, porque não existe mais essas listas. Vamos apagar eles aqui. Essa lista final aqui, que ela unia o lista nomes mais o lista de idades, não precisa mais. Nós já apagamos essas duas listas. E aqui vamos imprimir na saída lista de entrevistados. Aqui eu não sei se vocês se lembram, mas aqui antes de nós incluirmos aqui o entrevistado na lista, faz sentido nós perguntarmos a idade dele. Então aqui, ó, logo aqui abaixo, nós vamos criar entrevistado, ponto, pergunta, idade. Então aqui nós vamos fazer a pergunta de idade do entrevistado. E aqui, o que nós vamos passar aqui? Lembrando que aqui nós fazíamos, aqui nós perguntávamos a idade, só que como vocês se lembram, agora se vocês verem, aqui nós nem precisamos mais retornar ano informado e a idade. Nós não precisamos mais fazer isso. Então aqui eu vou comentar o código aqui, essa parte vou comentar só para deixar aqui para nós lembrarmos disso, mas você pode apagar. E aqui eu vou eliminar essa linha, então, nós não precisamos mais dela, mas nós só precisamos disso aqui, ó. Que nós precisamos enviar o nosso ano corrente, que está aqui no programa principal, nós precisamos enviá-la para definição. Então eu vou recortar daqui, vou colar aqui em cima. Isso aqui eu posso apagar, a lista de dados não existe mais, pronto. Então vocês podem ver que agora o nosso programa está muito mais simples, porque agora nós utilizamos objetos para manipular as informações. Vamos recapitular aqui rapidinho. Ó, então nós criamos uma lista de entrevistados, que vai armazenar todos os nossos entrevistados, que agora são objetos. Dentro do nosso while, criamos uma instância da classe. Por que tem que ser dentro do while? Porque cada passada aqui é criada uma nova instância. Lembra da aula passada que eu falei que a.nome é diferente de b.nome? É isso. Aqui, quando nós tivermos aqui o entrevistado, ele passou pelo loop aqui o programa, guardou informações do entrevistado. Ele vai ser arquivado aqui na lista. Depois, o novo entrevistado vai ser outras informações. Então é por isso, a.nome é diferente de b.nome, por exemplo. Então é isso que eu queria dizer na aula passada. Logo abaixo aqui, nós conseguimos utilizar o próprio objeto para fazer comparações. Então, como aqui já está instanciado, a partir desse momento nós podemos utilizar ele para qualquer coisa. Então nós fizemos aqui entrevistado, ponto, pergunta nome, que é a nossa definição aqui. Nós fizemos a comparação, se é igual a fim, se fosse, ia acabar o programa. Se não fosse, entrevistado, ponto, pergunta idade. Aqui nós enviamos uma informação, que é o nosso ano atual, enviamos para cá, é feito todo o processamento aqui, e logo abaixo nós adicionamos na nossa lista nova que foi criada, o entrevistado. Então, na lista de entrevistados está armazenado esse objeto. Aqui nós não retornamos mais, porque não há necessidade de retornar agora que nós trabalhamos com o objeto. Vamos testar esse programa então? Eu vou salvar aqui o meu módulo, vou salvar o rodar programa também e vamos iniciar aqui o nosso programa no interpretador Python. Ó, aqui tá falando que tá tendo um erro. Ó, é até legal vocês verem aqui, ó, sintaxe error. Ah, tá sobrando um caractere. Você vê, vai estar aqui, ó, tá sobrando um caractere. Vou salvar novamente. Como eu sei que era aqui, ó, linha 12, o compilador falou, na linha 12 tinha um erro, ó. Praticamente ele te falou qual que era o erro. Então vamos agora rodar novamente o programa. Qual é o seu nome? Ó, normalmente tá funcionando. Mas repare que aconteceu um negócio aqui, ó. Ele retornou informação diferente aqui, tá vendo? O que é essa informação, ó? Meu módulo, ponto, entrevista, object, ó, at. O que é isso aqui? É a posição de memória do nosso objeto. Se eu tivesse colocado mais um aqui, ele ia retornar duas posições de memória, ou seja, cada objeto ele é alocado na memória. Então aqui ele retornou essa informação para nós. Eu já expliquei em aulas passadas por que acontece isso. E como que nós fazemos para deixar isso aqui de forma legível, que fique agradável para visualizar essa informação? Então, para isso, nós vamos utilizar duas funções reservadas, duas definições reservadas do Python, que são definições que são voltadas para essa representatividade de informações. Vamos colocá-las logo embaixo aqui na nossa classe.
Então nós vamos colocar essas representações dentro da nossa classe. Não se preocupe agora, que como eu te falei, esse curso aqui ele é um curso para quem está iniciando, então não se preocupe em entender a fundo como isso funciona. Você precisa entender a lógica dessas funções, porque se você copiar ela aqui e colar em outra classe, vai funcionar normalmente. Qual que são essas definições? Essas definições são def, ela inicia com 2 underscores, aí vem a palavra str e depois logo na sequência vem 2 underscores novamente. E aqui ela abre e fecha o parênteses e 2 pontos. Essa aqui é uma definição reservada. As definições reservadas no Python, elas iniciam e terminam com 2 underscores dessa forma aqui, Então isso aqui é reservado. Se for uma definição criada, ela já está embutida na linguagem Python. E aqui nós vamos passar nossa própria classe para dentro dela. Isso aqui é padrão. Na aula anterior nós falamos sobre isso. E o que essa função retorna? Ela vai retornar para nós. Eu vou colocar aqui uma forma diferente de informar dados. Vou colocar aqui, eu vou abrir aspas duplas. Eu vou colocar aqui as duas chaves. Vou colocar uma barra e vou colocar duas chaves novamente. Ponto. Format, e entre parênteses eu vou colocar self.nome e self.idade, certo? Já eu explico ela para vocês, tá? Eu vou colocar outra definição aqui, Lembra da indentação, Quando eu dei o enter aqui, o Python me jogou para baixo e jogou de novo. Se eu começar aqui, vai dar erro. Se eu começar a fazer isso, que vai ser uma definição dentro de outra. Então fica atento nessas ciladas da IDE, tá? Então aqui, eu volto para ficar padrão, as definições. Eu vou colocar aqui def. A segunda definição, ela é chamada de repr. Vou passar a classe para dentro dela novamente. E o que ela vai retornar para nós? Essa função ela vai retornar o seguinte. Eu vou criar dessa forma, mas já vou explicar para vocês, tá? Isso aqui se trata de um campo de um texto input. Não, melhor, eu vou fazer mais fácil para vocês entenderem. Eu vou só colocar aqui essa informação primeiro. Vou dar espaço. Vou colocar essa informação de novo. Ponto, format. Não se apavore. Já vou ensinar o que está acontecendo aqui. Vou explicar, vai ficar bem fácil de entender. Nome, self, ponto, idade. Ok, então aqui vou falar primeiro cada uma. Essa definição ela vai retornar uma informação um pouco mais amigável para nós lá, ao invés daquele objeto. Só que eu vou através, se eu tivesse só essa aqui, só essa definição e não tivesse essa, eu ia entender do que se tratava, eu como programador, mas não ia conseguir ler perfeitamente. Ela ia ficar um pouco mais amigável, mas não ia ser legível. Já essa segunda definição, ela retorna a forma como aquela informação foi gerada. Então essa forma aqui, quando você for um desenvolvedor, estiver trabalhando em equipe, você vai entender, você vai ver muito isso aqui, que essa é a forma voltada para os desenvolvedores utilizarem no processo de desenvolvimento. Ela é muito utilizada no processo de debugar o código, tá? Opa, aqui tem um erro. Tinha um erro de digitação aqui. Então o que está acontecendo aqui, galera? Essas definições, isso aqui, essa forma como eu estou representando os dados, em uma aula futura eu vou estar explicando como isso aqui funciona. Mas o que está acontecendo aqui? Eu criei a definição, joguei a classe para dentro dela, para utilizar aqui as variáveis de classe, e aqui eu estou retornando as informações. Cada chave dessa vai ser substituído por um valor. Então essa chave vai ser substituída por esse valor, aí vai ter uma barrinha, e logo na sequência essa chave vai ser substituída por esse valor. Aqui é a mesma coisa, vai ser essa chave, nós podemos colocar aqui um tracinho, por exemplo. Nós podemos fazer assim, nome, para ficar mais legal, nome igual, e aqui idade igual. Podemos fazer dessa forma, assim acho que fica mais fácil para vocês entenderem. Eu vou salvar, vamos rodar mais uma vez para dar uma olhadinha. Digite o seu nome, idade, vou finalizar. Então como vocês podem ver, apareceu aqui, nome igual João, idade 30. Então agora não aparece mais o objeto, aparece o nosso retorno aqui da definição. Bem, essa aula, galera, vai ficar por aqui. Na próxima aula nós vamos fazer uma análise completa das mudanças do nosso código até o momento. Nós vamos recapitular esse assunto de classe, isso aqui é muito importante. Eu peço para vocês não se esquecerem, o seu futuro só depende de você. Na programação de computadores, acontece um fenômeno que é o seguinte, aqui não importa qual que é a sua graduação, sua titulação, se você é mestre, doutor, aqui o que importa muito é o seu talento. Na programação de computadores você tem que ser bom, não adianta. Um papel não vai provar que você é bom, então você precisa aprender. Então não se sabote, tá? Volte, assiste essa aula quantas vezes você precisar. Volte na outra aula, na aula anterior, não tenha preguiça de aprender. Eu sei que programação é uma área que precisa de muita paciência, muita dedicação. Essa é uma área muito democrática e qualquer um pode vencer se tiver força de vontade, disposição, resiliência e determinação. Então
espero que vocês tenham gostado dessa aula. Na próxima aula nós vamos recapitular esse assunto de classes, tá? Fique com a gente, aguardo você na próxima aula. Um abraço, até a próxima.